Só decidi fazer esse vídeo para vocês. Postei ontem sobre suporte. Eu vou explicar com mais calma aqui para vocês como que eu fiz ele, né? Esse material aqui nada mais nada menos que o mesmo material desse tubo, onde vai ser instalado o espelho primário, espelho lá no fundo, né? Lá no fundinho lá, ó. Tem todo o suporte já feito. Aquele suporte lá eu vou fazer um vídeo indo para vocês. Aquele suporte lá, eu tenho quase todo o processo que eu fiz ele. Eu vou mostrar para vocês. Bom, esse material é um tubo de esgoto, né? Que um cliente meu ia jogar fora, porque não servia para ele, porque ele queria fazer lá na obra dele. Não tinha conexão para ele que servisse nele. E aí ele ia jogar fora e eu peguei há um tempo atrás para eu fazer pilastra, né? Pilastrazinha, enfim, fazer alguma coisa com ele. Eu não gosto de jogar nada fora. O que eu vejo que tem possibilidade de ser usado, eu guardo. É um verdadeiro acumulador de tranqueira, mas uma hora serve. E daí eu me propus a fazer um telescópio. Orcei uns telescópios, tem uns com preço bom, mas dizem que não é muito bom a qualidade. Aí eu comecei a pesquisar, estudar um pouco no YouTube. Conheci algumas pessoas que são muito solistas, muito atenciosas em ensinar a gente. E eu resolvi fazer o meu próprio telescópio. Bom, ele é feito por várias partes, né? Várias partes. Primeira parte é aquilo lá que é essencial. Eu tinha que fazer isso aqui para colocar num tripé. Existem outros tripés que são mais simples de fazer, mas não são tão compactos como esse. Esse aqui é mais compacto. Eu fecho ele, tiro aqui, coloco no carro e vou embora. Mais fácil de desmontar. Bom, mas vamos ao que interessa para vocês aqui, para não ficar muito longo. Isso aqui, essas duas partes, elas são um pedaço daquilo lá que eu cortei em duas, né? Cortei em duas. E ela tinha que ficar mais aberta para abraçar o tubo, certo? Então, qual foi o processo que eu fiz aqui? Aqui para eu colocar aquela peça ali, ver se tá, já deve estar mole já. Tem que colocar no forno. E aí, para ela ficar certinho aqui, e abraçar o cano certinho, que ela é um pedaço desse cano. Eu tenho que fazer esse esquema aqui, ó. Amolecer ela lá, colocar o cano de dentro da água. Depois abraçar ele, descer e segurar com a mão. Vai ser sem luva mesmo. Aí eu esqueci de filmar eu colocando lá dentro da água. Mas você pega ele molinho lá do forno. E aí joga lá dentro. Opa, aqui dentro. Aí vocês tem que segurar com a mão aqui. Pra ele ficar, né, com essa pequena folga ali, ó. E também para ele não entortar, que ele tem a tendência, quando tá esfriando, ele entortar. Eu primeiramente cortei ela no tamanho dessa largura aqui, uma largura que eu achei que daria certo. Eu não colei isso aqui de imediato. Cortei essa aqui na mesma largura. E por que tem essa cor aqui? Justamente por causa do processo. Qual que é o processo? O processo é o seguinte. Eu parafusei, né? Eu rebitei, na verdade. Rebitei aqui 4 rebites, 4 de cada lado. Tem aqui. E depois eu tive que pegar mais um pedaço, né? Na verdade, isso aqui é um pedaço daqui, né? Eu cortei isso aqui, fiz esse desenho aqui, ó. Cortei, fiz esse desenho aqui dos dois lados, né? Parece um absorvente, uma coisa assim, uma fralda, uma coisa tipo desenho. E cortei bonitinho. E daqui desse pedaço eu tirei isso aqui. E para que serve isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui serviu como um calço, vocês estão vendo aí, ó. Porque o cano ele é redondo, né? Oval. E eu precisava fazer uma base para ficar reto, para encaixar essa outra base aqui. Isso aqui é uma arruela bem grande que
que a gente tinha aqui da máquina, nossa máquina de carregar areia. E daí eu soldei essa peça aqui. O que é essa peça aqui? Essa peça aqui não é inteira. Isso aqui é uma ponta de parafuso de uma outra peça da máquina. Eu cortei e soldei aqui. Isso deu um trabalho para fazer isso aqui, porque eu sou péssimo em solda, né? Sou péssimo em solda. Isso aqui era um pino. Isso aqui é um pino de outra parte da máquina também, que tinha uma ponta que não era com rosca. Ela tinha só um lugar para você colocar um outro pino aqui para travar. Eu não lembro de que parte da máquina é essa aqui, mas essas peças aqui, todas elas são da máquina. Nossa máquina que a gente trocou peça e ficou aqui jogada. E eu percebi que dava para fazer, usar no meu suporte. E essa aqui, essa rosca bem aqui, essa arruela aqui, né? Sei lá, esse negócio aqui. Isso aqui fazia parte dessa peça aqui. Isso aqui era era um calço, na verdade. A peça da máquina lá que eu não vou saber dizer para vocês do que é. O certo é que ela encaixa perfeitamente aqui. E o telescópio precisa de algo que não tenha muita folga, onde ele possa ser maleável, nem tanto, tá? Para ele não sair tão... Para qualquer tranquinho que você der aqui, naquele tubo, lá no espaço, lá pro céu, é uma diferença muito grande. Então, eu tive que escolher algo que tivesse pouca folga. Ele tem uma folguinha ainda aqui, né? Tem uma folga aqui, vocês estão vendo, ó. Tem uma pequena folga aqui de, sei lá, de 1 milímetro. De 1 milímetro mais ou menos, ou menos de 1 milímetro para cada lado. Mas serve, ele roda, não é tão folgado. Certo que ele precisa de graxa aqui para correr melhor. E daí, essa porca aqui, ela era desse parafuso aqui. Então ela serve perfeitamente aqui. Rosqueia perfeitamente aqui, ó. Trava ele aqui para ele não cair, certo? A porca aqui é só para ele não cair mesmo, tá? Isso aqui era uma peça de moto. Era um suporte de alguma peça da moto, que eu não lembro do que era agora. Mas é um tubinho bem resistente, né? Fiz aqui um L. Soldei isso aqui. Bom, vou voltar aqui, senão eu esqueço para vocês. O processo aqui é o seguinte. Para ele abraçar perfeitamente o tubo, eu tive que fazer o seguinte. Colocar ele no forno, lá no fogão, aqui da loja. A gente prepara o café. Coloquei ele lá por uns 5 minutos, com o fogo já aquecido, a 200 graus. Ele amolece. Esse material amolece, fica bem molinho, só que muito quente. Aí eu peguei ele, antes de colocar isso aqui, claro. Peguei ele, já nesse esquema aqui, já rebitado, bonitinho. Coloquei ali, passei um fio, para ficar bem justinho. E depois joguei água, que aí ele endurece. Aí ele endureceu já no formato do cano, né? Então, feito isso, aí depois que eu fiz esse processo, eu vim cortar aqui, cortei, eu fiz essa parte aqui, furei, rebitei essa parte aqui nessa. Esse rebite aqui, ele atravessa aqui, ó. Atravessa aqui, esse aqui era um rebite menor, aquele lá era um rebite maior. Tinha acabado esse rebite aqui, eu tive que usar esse maior aqui. Aí tive que bater, aí ficou essa coisa feia aqui, mas aqui não vai ficar aparente, né? Depois eu lixei bonitinho, pá. Aí o próximo desafio era achar algo, que eu apertei muito essa porca aqui. Tá meio duro de rodar, injusto também. Então, o próximo passo era fazer algo pra travar aqui, né? Isso aqui é algo provisório, tá? Eu vou arrumar algo que seja mais prático aqui, uma abraçadeira, alguma coisa do tipo que aquelas de mala que você aperta aqui, né? Isso aqui é provisório, isso aqui ainda vou mudar ainda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou só pintar ele bonitinho. Tem que arrumar uma tinta específica para plástico, que é essa para ferro, eu acho que não serve, vai soltar. Eu acho que solta, né? Eu já lixei ele bonitinho, tirei todo o verniz de cima para grudar a tinta.
próximo processo vai ser pintar ele. Isso aqui eu vou pintar. Aquilo lá não, aquilo lá eu vou envelopar. Vou plotar, como algumas pessoas falam. Vou aplicar um adesivo. Aqueles adesivos que é usado em móveis, carros e tal. Mas aquilo lá só vou fazer depois que ele estiver pronto. Só vou poder acabar aquilo lá depois que os espelhos chegarem. Eu vou instalar a focalizadora, medir certinho a distância. Então é um trabalhinho bem considerável. Então é isso, pessoal. O tubo vai ficar um pouquinho descentralizado. Se você percebe, esse aqui é o meio do tubo. Esse meio aqui tinha que ficar centralizado com esse parafuso, para ter um eixo perfeito. Ó, na reta do meu dedo, ó. Ficou fora, porque na hora eu não calculei isso. Então, para corrigir isso, eu teria que cortar aqui e colar um pouquinho, soldar um pouquinho de ferro aqui para ficar centralizado. Eu não sei se isso vai influenciar no uso do telescópio, então eu vou fazer isso só depois que eu instalar o telescópio, que eu regular ele todinho, bonitinho, que eu estiver usando. Eu vou ver se isso vai interferir alguma coisa. Se não interferir, não vou fazer, porque vai ficar feio esse remendo aqui. É isso aí, pessoal. Esse é o resultado, né? Ficou bem acabadinho. Pintei com preto fosco. Gostei muito do resultado. Não ficou aquele acabamento premium, mas dá pro gasto. Se você curtiu, se você gostou, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Deixa o like, compartilha. E é nóis.